Do que a gente precisa para viver melhor? Infelizmente, nós somos a geração da crise de ansiedade, da depressão. Se você não conhece alguém que já passou por um quadro desse, quem sabe você mesmo não possa ser essa pessoa que tinha que entregar um trabalho e por uma crise de ansiedade não conseguiu realizar, ou uma depressão, que é um quadro mais longo, né, que a gente fica mais tempo sem conseguir fazer as coisas do jeito que a gente costumava fazer, né? Uma tristeza muito grande, um sentimento de solidão, de abandono. Isso é comum a você? Então, bem-vindo ao clube, porque eu acho que da nossa geração quase todos já experimentaram algo parecido com isso. Como é que a gente vive bem sabendo que em qualquer momento da nossa vida, em algum momento aleatório, isso pode acometer a gente? A gente vai sentir uma tristeza que vai impedir de fazer as coisas que a gente tem que fazer. Como é que a gente vive assim? Eu já vi algumas pessoas tentando encontrar soluções para si mesmas, seja através de instrução, e é uma maneira racional de enxergar esse problema, né? Ela começa a estudar sobre a psique humana, sobre psicologia, compra livros, cursos, começa a estudar sobre si mesmo para tentar encontrar nisso instruções, conhecimento para sair dessa situação. Outros já vão para um caminho que é um caminho que apela mais para os sentidos, um caminho mais sensitivo, né? Talvez através da música, das artes, da bebida, das drogas, de certa forma transcender aquilo que está acontecendo na realidade e não ter que lidar com a realidade do jeito que ela é, porque isso entristece muito. Esquecer um pouco que a gente está vivendo essa vida triste e depressiva e ficar por alguns momentos ali anestesiado. Eu também, tanto a primeira quanto a segunda maneira de lidar com isso, eu não entendo que sejam maneiras definitivas de resolver esse problema e de viver uma boa vida, de viver da melhor maneira possível aqui nessa terra, né? Eu entendo que existe uma maneira certa de viver e eu entendo que existe uma maneira correta de lidar com esses sentimentos de abandono, tristeza, depressão, ansiedade. E essa maneira, ela vem de Deus. É claro que ela vem de Deus, sim, mas as pessoas tentam encontrar na religião uma resposta para isso que não é bem a resposta de Deus, mas é uma resposta tanto racionalista, racional, que é o que eu disse no início ali, né, quanto mais esotérica. Tentam encontrar na experiência religiosa um manual de instruções para seguirem e aí sim viverem melhor e terem uma boa vida. Ou quem sabe, numa reunião religiosa, através das músicas, no momento de oração, nesse esoterismo, nessa coisa mais mística, mais que parece mais espiritual, né? Nessa atmosfera, tentarem encontrar um anestésico, tentarem encontrar um pouco de dormência para essa dor que estão sentindo internamente, para esquecer essas crises internas. Na religião você não encontra essa resposta de maneira definitiva, de maneira eficiente. Porque o que a gente está fazendo com a religião é a mesma coisa que fazer sem ela, né? Que é tentar encontrar a resposta em si mesmo. Eu acredito que a resposta não esteja em nós mesmos, mas sim o problema. O problema da tristeza, abandono, depressão, que é um problema interno, que é uma crise interior, ela só pode ser respondida ou solucionada por algo que está fora de nós mesmos, né? E esse algo eu entendo que é o próprio Deus. E a Bíblia tem um livro que lida com isso, lida com as nossas emoções e com as piores dos nossos momentos, das nossas crises. E esse é o livro de Salmos. São 150 capítulos, ali no meio da Bíblia, e que descrevem sentimentos humanos e também instruem sobre a natureza de Deus. Você vai encontrar em alguns salmos versículos como: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Como se uma pessoa dissesse para si mesma: por que eu estou triste? Por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão perturbado aqui dentro? Em outro salmo você vai encontrar que a tristeza pode consumir a gente por inteiro e impedir a gente de viver, de agir. Em outro lugar, o salmista vai dizer que as trevas são sua única companhia. Ele se sente completamente abandonado, inclusive pelo próprio Deus. Esse tipo de sentimento é bem comum para nós. São textos que foram escritos há milênios atrás, mas que tem tudo a ver com o que a gente sente hoje. E por que eu entendo que esse é o caminho para a solução e para uma vida melhor? Porque esses salmistas fizeram desses cânticos, desses poemas, orações deles para Deus. Eles expressaram o que sentiam para o próprio Deus. E aí é o primeiro passo para a melhora, é o primeiro passo para a resposta de Deus, é nós confessarmos a Ele. O meu convite a todos que estão assistindo esse vídeo e se sentem assim, é para que falem isso para Deus, para que expressem os seus sentimentos, por mais terríveis que sejam, mesmo em relação ao próprio Deus, expressem isso a Ele. Faça essa experiência aí. Não se preocupe com dogmas, não se preocupe com rituais. Fale o que você está sentindo para Deus. Foi isso que os salmistas fizeram e registraram, em forma de poesia e de música. E a música tem muito disso, né? O livro de Salmos ele poderia ser uma coletânea de doutrinas, ele poderia ser uma lista de regras sobre Deus, sobre o ser humano, sobre as nossas emoções, mas ele é escrito propositalmente como música, como poesia, porque ele quer comunicar muito mais do que informação. Ele admite que nós somos seres passionais, muito mais do que racionais. Às vezes a gente não gosta de admitir muito isso, né? Então a música, ela fala as nossas emoções, ela nos ensina a sentir, e ela também cala as nossas emoções ao mesmo tempo. Eu entendo que esse é um pouco do propósito de Deus ao colocar um livro como Salmos da Bíblia. É para falar para nós que é normal a gente se sentir triste, abandonado, sozinho muitas vezes. Mas é importante a gente dizer isso para Deus. E que Ele mesmo vai dar a solução pra gente. Vai dar o conforto, vai dar a companhia que a gente precisa. O meu convite para todos é esse. É para que você abra sua boca e fale com Deus. Eu tô triste, eu tô desanimado. Eu não sei de onde veio essa tristeza. Eu tô me sentindo abandonado, sozinho. E eu tenho certeza de que só de confessar isso a Deus, crendo que Ele está escutando, crendo que tem alguém aí do outro lado da ligação, só da gente falar disso com Ele,
essa experiência de cura interior, ela já começa a ser trabalhada em nós. Deus já começa a operar isso em nós e começa a se mostrar para nós cada vez mais. Não fique com medo de ofender a Deus ou de falar algo que você se arrependa depois, mas seja sincero na presença dele. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente. Que Deus te abençoe.